Hoje, dia 4 de abril, foi lançado no Japão o volume 102 de One Piece com informações quentíssimas no SBS. Nessa edição, onde temos reveladas as chamas azuis de Sanji e as chamas verdes de Zoro, Eiichiro Oda confirmou que não, o espadachim de 3 espadas não é o vice-capitão dos chapéus de palha. E claro, a gente precisa entender isso melhor. É algo que tira o mérito do personagem em algum grau, o que isso interfere no bando. Mas ainda falando de Zoro, temos uma informação super curiosa sobre o personagem, além de algo que pode confirmar que sim. Nesse momento, a alma de Roronoa Zoro não se encontra mais nesse plano. Ela está mais especificamente no inferno. Por outro lado, temos informações divertidas sobre outros Mugiwaras, como a fruta que Jinbe comeria, um segredo de Franky revelado e, pasmem, a revelação do tamanho do membro do Usopp. Fora isso, teremos a tripulação do Kid sendo detalhada, a revelação de quando Luffy ouviu o termo One Piece pela primeira vez, e o Oda também pode nos ter dado uma dica infame de que Deus Enel está voltando. Então, concluiremos o vídeo com uma informação que confirma um fato brabo. E meus queridos, o hype é real. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um Big News. E dessa vez sobre o volume 102 de One Piece, que teve uma chuva de informações chocante e uma que levantou uma polêmica. Vou tocar aqui no detalhe em relação a isso, mas é aquilo, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e se liga nisso. Ontem a gente fez o maior anúncio da história do canal, que é o lançamento da nossa loja em comemoração aos 400 mil inscritos, onde você pode encontrar estampas exclusivas a partir de R$ 29,90. Meu amigo, tem vários tipos de camisa, vários tipos de casaco e vários acessórios também, como canecas, aventais e até eco bags. Se você for aqui em cima no site, ó, e clicar em masculino, por exemplo, você vai ver que tem várias coleções diferentes. A coleção casual, né, que vale dar uma conferida, só camisa muito maneira. Vai ter a coleção chapéus de palha, que é a nossa, né, aí ó, camiseta aí que eu já usei em vários vídeos. Quem manjou, manjou. Temos coleção de Jolly Roger também, que cara, olha que coisa maravilhosa. Olha essas cores, tudo muito, muito, muito incrível e trabalhado com muito carinho. Assim também como essa gigantesca coleção de recompensas. Olha só quantas estampas diferentes tem aqui e ainda vão vir muitas outras. Então é isso, tá? Dá uma conferida no site, tenho certeza que você não vai se arrepender. E tamo junto. Então, pô, dá uma conferida aí, tá no primeiro link da descrição, cara. Uma loja que a gente criou com muito carinho, com muito amor e tem muita coisa maneira. Vamos lá, pra começar esse SBS temos algumas informações um tanto quanto fúteis, mas relaxa que rapidinho a gente chega nas mais interessantes. A primeira é de que um leitor tá clamando um figure da Nami dando o soco da felicidade, técnica lendária, né, um tanto quanto polêmica e controversa, que ela usou nos banheiros públicos de Wano. Conhecido por muitos também como o verdadeiro haki da rainha, capaz de desmaiar todo mundo ao seu redor. Na sequência, um leitor de 6 anos questiona o Oda: se o Luffy, Kid e o Law jogassem pedra, papel e tesoura, quem ganharia? Seria o Luffy porque ele pode ver o futuro? O autor responde: ah, essa é uma ótima pergunta. É verdade, o Luffy pode ver o futuro para que ele possa vencer, mas o Luffy odeia trapacear. Então eu acho que ele não usaria o haki da observação. Eu acho que, independentemente do resultado, todos eles acabariam brigando. E eu preciso dizer uma coisa muito importante, tá? Em relação ao Luffy e ao Law, eu não sei se eu venceria no pedra, papel e tesoura. Mas contra o Kid, mano, é muito fácil. Porque 96% das vezes ele vai vir com um mãozão gigante assim aberto, igual ele sempre usa em seus ataques. Ou, mano, 4% ali de mão fechada. Se bobear o símbolo da tesoura, o maluco sabe nem fazer. Então é só jogar aquela tesoura marota ali que, meu amigo, a probabilidade de você ganhar do Kid é muito alta. Na próxima pergunta, o Oda desenha a Jolly Roger do Enel caso ele fosse um pirata e o resultado é esse aí. Isso complementa uma informação revelada no SBS do volume 43, onde Oda disse que caso o Enel descesse do céu e fosse para o Mar Azul, sua recompensa seria de 500 milhões de berries. Será que Oda revelou essa informação já pensando que a próxima participação do Enel na obra tá perto de acontecer? A gente tem agora em Wano, né, a relação dos Minks com a Lua, a gente tem o Deus do Sol brilhando mais do que nunca, e cara, o Enel sumiu, foi pra Lua, né, o Sol tá ganhando destaque, a gente sabe que a Lua faz um contraste com isso e também tem sua importância dentro da obra, e o maluco descobriu uma porrada de coisa lá que pode ser usada de maneira fundamental ainda na narrativa de One Piece. Então pode ser o Oda ali, mano,
deixando algumas dicas, algumas pistas de que o Enel vai voltar. O Oda é perguntado se ele foi pessoalmente no templo de Kenninji em Tóquio, onde tem uma pintura dos dragões gêmeos, título do capítulo 1025. O Oda diz que antes de começar o arco de Wano, ele foi sim para Kyoto. E eu acho super importante e legal ver quando um autor faz pesquisas presenciais para sentir a atmosfera dos lugares, absorver aquilo da sua forma e se expressar ali através da arte. Então, bom saber que o Oda tá saindo de casa, tá respirando ar puro e tá vivendo alguma coisa em sua vida além de escrever One Piece, porque a Shonen Jump demanda bastante dos seus mangakas. Oda aproveita um momento relaxado do SBS para explicar como o Frank dorme e temos a revelação do então Frank Arbag Awa na parte de trás da cabeça e da cintura, ou seja, ele dorme tranquilamente onde quer que ele esteja. Para quem não entendeu exatamente o que eu falei Frank Airbag. Aua! Um leitor de vasto conhecimento cultural lançou a seguinte pergunta: o ataque que o Zoro usou no capítulo 1010, Ashura Saque de Espadas, Jogo dos Mortos, é uma referência à peça de teatro Rakugo, 8 Visões do Inferno, Jogo dos Mortos? E o Oda, também de vasto conhecimento cultural, responde: isso mesmo, o favorito de todos, uma referência de Rakugo. Eu sei, ninguém mais vê isso, mas o título não é tão legal. É uma das melhores peças do mestre Beicho Katsura. E aí, o Oda complementa a resposta com algo um tanto quanto curioso: uma história sobre uma viagem ao inferno. É muito interessante. E eu não consegui evitar de assimilar essa informação com o atual momento do Zoraço no mangá, né? O ataque mais brabo que ele dá no Kaido é simplesmente inspirado num conto sobre uma viagem ao inferno. No final da luta contra o King, ele próprio se auto-intitula o Rei do Inferno. A Ema é a espada conhecida por cortar até as profundezas do inferno. Nessa mesma capa, a gente vê que ele está usando chamas verdes, que é uma cor que representa o inferno, o submundo no Japão, como a gente pode ver com a própria forma espectral do Brook. E claro, o inferno é algo que certamente o Zoro tá passando nesse momento, após sofrer as consequências dos remédios dos Minks e ver a própria morte perante a si. E com essas informações se conectando cada vez mais, a gente vendo que o próprio Luffy morreu e depois despertou, será que o Zoro não tá passando por um processo parecido nesse exato momento? Será que ele não tá tendo uma viagem pro inferno, seja de maneira metafórica ou realmente algo acontecendo ali com o seu espírito? O Oda pode estar confirmando aqui que sim, tá? Que o Zoro pode estar morto como o Luffy tava, dando uma passeadinha ali no inferno. Famoso tá morto, mas passa bem. E claro, acreditar que o Zoro morreu nesse momento é muito difícil, né? A gente sabe a resistência monstruosa dele, então deve estar num momento ali, mano, por um fio, tá? A vida dele deve estar pendurada por um fio, se bobear vai ter uma viagem astral ali da alma dele, vai ter alguma coisa muito louca aí acontecendo, porque depois aconteceu de recente em One Piece, meu amigo, vai duvidar do quê? Vai duvidar do quê, meu querido? Pois é. Então o Zoro pode estar ali se pendurando ali a sua alma no último fio de vida que ele tem e de alguma forma vai retomar o seu corpo, vai voltar ali, não voltar à vida porque ele tá vivo, mas tá quase deixando de estar. Depois desse clima de tensão, o Oda parte para um bobeirol daqueles, fazendo o top 5 mais narigudos de One Piece. Em quinto lugar temos Kaku, em quarto lugar temos o Sop com 13 centímetros de napa, terceiro colocado temos a Catarina Devon, segundo é o Arlong e o grande campeão, óbvio, não poderia ser diferente, é o Vasco. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o Vascochote, tá? O Vascochote narigudo que é muito feio mesmo. Revelado aí, né, que o Sop tem 13 centímetros de Pinóquio. 13 centímetros de Pinóquio. E meu querido, 13 centímetros de nariz é coisa de nariz. Oda humaniza o Kurokabuto e a mochila do Sop e depois é perguntado quando Luffy ouviu pela primeira vez o termo One Piece. E claro, ele ouviu a primeira vez saindo das palavras de Shanks o Ruivo, sua maior inspiração para se tornar um pirata. Isso aqui não quer dizer tanta coisa assim, né? Mas eu fico me perguntando o contexto, o momento que isso rolou. Teria ele contado pro Luffy de maneira mais rasa a história de seu capitão Gold Roger? E estaria ele conversando, né, com seus nakamas e o Luffy ouviu ali com a ponta do seu ouvido? É interessante a gente pensar, né, como isso pode ter acontecido, o cenário, o contexto
o momento. Oda também revela todos os tripulantes do Kid e algumas informações sobre seu bando. Há 31 membros e todos são referências a músicos, bandas ou algo relacionado a shows, espetáculos de música no geral. Nessa página ele revela o nome de 22 membros desse bando. Fora Kid e Killer, temos Hit, Wire, Jig, Piratas Hip e Hop, Dive, Queens, Rec ou Lec, UK, Jaguar, Halls, Moshi, Disc G, Combo, Bubblegum, Moai, Bump, Babozu e as versões falsificadas do Bug, o Bug e da espada Emma, a Emma. Um compilado de inúteis. Surpreendentemente tem pelo menos ali 6 mulheres na tripulação com tipos de corpo diferentes, tá? Sem cara de Nami e nem cara de Robin, um feito, cara, que merece ser ressaltado. E vamos concordar, com esses designs aí bem punks, a participação dos Piratas do Kid no filme Red parece algo possível. E o Oda talvez tenha esperado esse momento, pra estarmos próximo do filme, pra fazer a revelação dessa tripulação. E quem sabe não é nesse filme, que mostre pra que o Kid veio, porque o Law tá até agora com a coluna trincada de carregar o maluco nas costas. Temos então 3 páginas de entrevista com o dublador do Jinbei que não chega a ter nenhuma informação muito relevante, mas a principal é a respeito de que fruta ele comeria sendo o Jinbei, e ele diz que seria uma Tori Tori no Mi, uma fruta do pássaro, já que ele é um tritão que pode nadar e andar, e aí agora, comendo essa fruta, ele poderia voar. Mas seria meio triste, porque depois de comer, ele teria que deixar de nadar. Pois é, se for pra comer uma fruta, compensar a falta no nado com o voo, parece uma decisão interessante, principalmente para um tritão. Mas agora, vamos pra pergunta, cara, que gerou uma polêmica aí sobre Roronoa Zoro. Olá, Odashi! Ao julgar pela capa colorida do capítulo 1031, Beppo é o número 2 dos Piratas do Coração? Fiquei surpreso, pois pensei que ele, Penguin e Sashi são todos os número 2. Então o Beppo, forma Sulong, é o mais forte deles? Oda responde: falando sobre essa capa colorida, o mesmo vale pro Zoro. Nem todos que estão lá ocupam o cargo de vice-capitão. Eles são apenas os números 2 que eu escolhi. Penguin e Sachi são mais confiáveis em circunstâncias normais, mas esses dois viram a transformação Sulong de Beppo, então eles reconhecem que o combate sábio do Beppo é superior. E essa pergunta gerou polêmica porque tem sempre gente muito boba dos dois lados, Em um extremo a galera lá bradando, fã do Zoro é um otário, acreditou que ele seria vice-capitão esse tempo todo e ele não é. De alguma forma querendo se sentir superior pelo personagem não ser confirmado numa função que outros fãs acreditavam que seria, Menosprezando não só quem gosta do personagem, mas também o próprio personagem em si. Algo que ao meu ver é completamente errado, tá? Então você desse extremo, vai pra lá, rala daqui. E do outro lado, o fã extremo do Zoro cego falando que o Oda errou, que isso não prova nada, que o Zoro é sim o imediato, que o Zoro é sim o vice-capitão do bando e que vai solar o Kaido ainda, sabe? Algo que também é uma extrema muito cega pra realidade. Então eu sei que eu me colocar aqui no centro, eu vou receber porrada dos dois lados, tá? Mas essa é uma discussão muito boba, tá? Ainda mais depois dessa resposta, é uma grande besteira, é um grande desperdício de energia, porque a gente tá trabalhando com fatos. O Oda acabou de falar que o Zoro não é o vice-capitão do bando, então ele não é o vice-capitão do bando, mas isso muda algo do personagem em si e dos feitos dele? Absolutamente não. O Zoro continua sendo extremamente incrível como ele é desde sua primeira aparição. O Zoro é o número 2 do bando, o Zoro é o segundo mais forte do bando, apenas atrás do Luffy, e ele não é o vice-capitão, como Oda acaba de confirmar. E isso é algo que tira o mérito do personagem em algum grau? Óbvio que não. E o que isso interfere no bando? Vai mudar tudo? Não interfere em absolutamente nada. A gente reconhece o Zoro como o braço direito do Luffy em várias ocasiões e é aquele que muitas vezes também se comportou como um imediato, papel que já vimos outros tripulantes também exercer, como Nami, Jinbe, enfim. A estrutura hierárquica dos Chapéus de Palha é linear, com todos um ao lado do outro, apenas abaixo de Luffy, que é o capitão. Tudo que o Zoro fez pelo bando, seja apoio em questões de combate ou respeito hierárquico, nunca vão mudar. O maluco segue sendo nosso solador independente de rótulos. Seus feitos continuam sendo os mesmos e essa revelação do Oda não muda absolutamente nada. Por isso,
é uma polêmica extremamente vazia. A diferença é que agora a gente tem esse fato, né? O Zoro não é o vice-capitão do Chapéu de Palha, porque não existe essa função no bando. Vira e mexe, a gente vai ver personagens diferentes exercendo esse papel. No meio do mar, né? A Nami é quem vai assumir o papel de liderança, assim como o Jinbe também tá extremamente apto. Na hora do vamos ver, o Zoro sempre vai dar um passo à frente e continuar sendo muito responsa, como ele sempre foi. E é isso. Haverá lampejos de liderança em cada um dos Chapéus de Palha em momentos específicos. Cada um sendo especialista em algo permite a eles essa linearidade e respeito mútuo entre todos. Então essa é uma parada muito básica, tá? E muito simples de entender. Então você não precisa ter uma opinião extrema de um lado e querer sacanear o outro cara que assiste e gosta do personagem. E você também não precisa defender o personagem de maneira extrema e achando que o próprio autor está errado nesse sentido. Boatos apontam que existem confirmações oficiais de que Zoro possuía o cargo de vice-almirante. Então vamos analisar isso com calma. No capítulo 723, por uma tradução em inglês não oficial, Bartolomeu se refere ao Zoro como o imediato do bando, mas no original é diferente. Ele diz que Zoro é o imediato do bando e também o braço direito de Luffy. Mas isso tudo em sua própria opinião. Ele tá simplesmente fanboyzando por aí, né? E dizendo o que acha através de sua própria perspectiva de fã, nada oficial. O engraçado nisso, né, é que muitos leitores interpretam exatamente dessa forma, o Zoro sendo o braço direito do Luffy, sendo imediato, sendo o vice-capitão. E como o Bartolomeu é a representação da gente dentro do universo de One Piece, essa menção pra mim é uma excelente sacada do Oda, tá? E algo que é só realmente especulativo pelo próprio personagem. O mesmo acontece com Urushi no capítulo 499, que não menciona o Zoro como braço direito do bando, mas sim como o primeiro membro da tripulação. Mas isso não necessariamente coloca ele como imediato. Enfim, uma polêmica extremamente boba, tá? Não muda em absolutamente nada o Zoro, ele continua sendo extremamente fantástico e broncando pra caramba nos momentos que tem que broncar. Não muda nada pra ninguém na tripulação e o respeito pelo personagem continua sendo exatamente o mesmo. Não é um título, não é um rótulo que vai mudar o que a gente sente pelo Roronoa Zoro. Dito isso, a informação boladíssima aqui de hype absoluto é que Oda confirmou a existência de Beppo Sulong. E agora, será a hora dele meter esse cara em jogo? Desde que a Carrot se tornou Sulong, um dos sonhos dos fãs de One Piece é ver o Beppo nessa forma. E pode ser que para proteger seu capitão, que tá bem debilitado no momento, isso seja necessário. O hype pra ver o Beppo Sulong é extremamente real, até porque a lua ainda tá lá no céu gigantesca. Mas eu fiquei pensando, se o Luffy tiver realmente prateado barra branco, né, por se tratar da luz do sol refletida na lua, será que a própria presença do Luffy, imagina só isso, a própria presença do Luffy, a força da luz dele, pode influenciar os próprios Minks a entrarem na forma Sulong? Uma grande viagem astral aqui, um verdadeiro drama, uma loucura. Mas vai que acontece. E pra fechar, né, se por acaso você achou que o Zoro sairia daqui menosprezado por não ter o título de vice-capitão, blá blá blá, se prepara nessa peita, mano, mas se prepara nessa peita porque o maluco é brabo. O Oda falou que o Zoro tem 110 centímetros de busto. E para fins de comparação, a Nami tem 98 centímetros de busto, a Robin tem 100 centímetros de busto e a Boa Hancock tem 111 centímetros de busto. É algo que pode parecer uma grande surpresa, mas de fato não é. O Zoro é um monstro, o Zoro é muito largo e, mano, essa é a grande diferença, né? O corpo feminino ali, biológico, ele vem, faz o contorno dos seios e tudo mais, etc. E o masculino, mano, do Zoraço, por exemplo, não vou usar o meu de exemplo aqui, pelo amor de Deus, maluco vem na cintura trincada ali, o oblíquo dele, mano, trancado, gritando já. Quando chega no peitoral, mano, a omoplata dele, a espalda, faz uma coisa. As verdadeiras asas dos reis dos piratas ali, mano. O bagulho é uma asa delta. É um Y que tu flipas. Então, pô, vai fazer a medição ali do busto do cara. Mano, a omoplata dele abre uma asa, tá? Dos dois lados. Cristiano Ronaldo chora quando vê o Zoro. Então, assim, além do peitoral bem definido ali do rapaz, né, rígido pra aguentar porrada de Yonkou, o maluco ainda tem umas costas ali largas demais, que normalmente uma personagem feminina em One Piece não tem, com exceção talvez da Big Mom, que tem os ombros mais largos, é a Katrina Devon também, além do narigão dela, tem também os ombros mais abertos, assim. Enfim, a omoplata do Zoro ali, né, contribui para essa constituição desse corpo monstro estruturado pra caramba, com
110 centímetros aí de busto, coisa pra caramba. E também aí pra fins de comparação, né, o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, no seu auge, tinha, se eu não me engano, 147 centímetros de busto. Pra você ver que o Zoro tá muito bem, mas ele também não tá naquele nível bodybuilder supremo, gigantesco pra caramba. Ele tá num shape que tá brabo, tá bonito, tá Roro no Azoro. Eu diria assim, na humilda, que se trata de um peitoral ali digno de um vice-capitão. E esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado, tá? Tentei trazer aqui com um bom humor algumas informações não tão relevantes que o Oda coloca no SBS, mas também pontuar coisas muito importantes, tal como essa questão do Zoro, por exemplo, que acaba se tornando uma polêmica extremamente vazia. Os fatos estão aí e é só a gente enxergar com bons olhos e olhos sensatos. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e checa também o primeiro link da descrição, meu querido. A nossa loja está no ar, a Chapéus de Palha finalmente nasceu com muita estampa legal, exclusiva, que você só encontra lá na loja, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo, quem sabe outro Big News também, porque as coisas estão quentes e mais notícias estão vindo por aí. É isso, galera, tamo juntasso e valeu!